noite. Boa noite, boa noite. Ei, Aline, boa noite. Meu amigo Duarte, boa noite. Pessoal, para vocês que estão chegando, uma boa noite. Alguns eu já começo a reconhecer pela participação diária aqui conosco. Uma alegria muito grande. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas lives. Professor Gleison. E essa turma toda, obrigado por vocês estarem diariamente conosco aqui. Vão seguindo o @TiranBrasil para conhecerem a nossa programação diária, o @Empório Direito. Lá no meu Instagram também vocês vão encontrar, no @RodriguesLeonardo037. Todos os dias às 19 horas vamos ter pessoas bem bacanas para a gente bater papo aqui. Hoje o nosso amigo professor Eugênio Pacelli, já já ele aparece por aqui, tá bem? E mais pra frente eu vou fazer as perguntas que vocês encaminharem para ele aí, com o maior prazer. Já vou contar para vocês que estão entrando que teremos nomes muito legais. Todos os dias nós temos, né? Mas alguns que eu sei que vocês reconhecem mais, como o professor Luiz Greco, Alaor Leite, Pier Paulo, todos já confirmado. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também vai participar. A professora Carla Silene, um grande abraço. Espera aí que eu tô ajudando o professor Pacelli. Pronto, já voltei. Deixa eu só ver se ele vai aparecer por aqui. Professor Cirino, é porque a minha fala eu interrompi, Aline, para ajudar o professor Pacelli. Professor Juarez Cirino também. Quem mais, Aline, que a gente pode contar? Meu caro amigo Renato, todos os dias aqui, dando esse suporte, esse apoio pra gente aqui. Um grande abraço para você também, meu amigo. Deixa eu ver se... Cadê os meus alunos? Cadê os meus alunos? Thaisa Matos também, todos os dias aqui. Tem uma turminha que está todo dia acompanhando a gente. Obrigado, viu, pessoal? Espero realmente... Fiquem aqui que eu vou só ver. O Luiz Gabriel, presidente do IBDPA. O Caiambos, isso. Deixa eu ver se o professor Pacelli... Obrigado, Renato. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ainda não. Pronto, já voltei. Dani já tá aí também. André, nosso aluno. Eu tô entrando e saindo que eu tô auxiliando o professor Pacelli, pessoal. O professor Pacelli não tem Instagram, ele vai fazer a gentileza de usar um dos nossos para poder participar, que ele não poderia deixar de ficar de fora dessas lives. Boa noite, André. E já já ele entra. Espera que eu tô só aguardando eu ver ele por aqui que eu já capturo. Vamos chegando. Aline, qual que é o cupom do dia, Aline? Manda o cupom do dia, Aline, pra gente. Professor Alexandre Bisotto, um grande abraço. Cupom do dia é o Live Tiran, Aline. Aline, Renato, quem me auxilia? Live Tiran, tá aí, ó. A Aline já mandou o nosso cupom do dia. O que nós temos de desconto hoje, Aline? Manda pra turma aqui enquanto eu ajudo o professor. Aí, lá no www.tiran.com.br. Fala com a gente, Aline. A Aline é a grande apoiadora desse projeto. Não fosse a Aline,
nós não estaremos conseguindo trazer essas pessoas tão bacanas. Ah, isso mesmo, convidar para o primeiro Fórum Mundial de Direito ano que vem, em agosto. Com o link aí, Aline, também. Coloca o pessoal. Pronto, o professor Patielli entrou aqui que eu já vi. Agora, peraí que eu vou capturar ele para ele entrar na nossa live aqui. Agora acho que vai dar certo. Só aceitar aí, professor. A partir de hoje, o professor Patielli vai ser um membro do Instagram. Boa noite, professor Patielli. Boa noite, mas eu duvido que você esteja correto. Não serei, não. Estou velho para isso. Só jovem há mais tempo. Tudo bem? Saudade de você. Pois é, eu preferia estar no show do Paul McCartney, né? Mas fazer o quê, né? Pois é, você me abandonou, meu companheiro. Pois é, o Paul é que parou de vir para cá, né? É. Então já está cobrado. No próximo você vai comigo de novo, hein? Vamos. Professor Davi Metzger, Alfredo, boa noite a todos. Professor Patielli, olha, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu sei que para você é uma novidade essa coisa de live no Instagram, mas é uma alegria muito grande para mim ter você aqui e a gente poder fazer esse bate-papo. Esse projeto eu estou tentando trazer pessoas que eu tenho como referência, né? Não só a mim, como aos meus colegas, alunos. Então, eu estou tentando trazer vocês para bater um papo jurídico com essa turma toda. Então, em razão disso, eu lhe agradeço profundamente mesmo. Você sabe do carinho, da amizade que eu tenho por você, a admiração. Foi meu professor na pós-graduação também. Então, quero agradecer profundamente pela sua participação com a gente aqui, viu? O prazer é todo meu. Léo, vamos lá. Vamos trabalhar. Lá. Manda. O que você quer? Você quer falar sobre o quê primeiro? Eu quero falar sobre o que você achar melhor, né? Uai, a gente pode começar pelo projeto anticrime, aí, o pacote anticrime, as mudanças, o que você achou, juiz de garantias, a suspensão que o Fux deu na liminar. Então vamos começar, e é bom começar por aí, porque aí nós temos informações, reflexões e críticas. Informações, reflexões e críticas. Primeiro, uma informação que todo mundo sabe, o pacote anticrime, até o nome é ruim, porque você já viu algum pacote pró-crime, isso é uma coisa meio ridícula. Então, assim, na leitura de um pacote anticrime, pressupõe-se uma ideia de combate à criminalidade. Evidentemente que o projeto de Moro, felizmente, foi filtrado em vários níveis pelo Congresso, e dali houve uma ponte, o Congresso, por alguma razão, fez uma ponte com o projeto de Código de Processo Penal novo, do qual fizemos parte com o relator geral lá em 2010, né? Então, muitos dos institutos que nós pensamos e gestamos naquela época foram trazidos para esse projeto anticrime. Juiz de garantias, sobretudo, né? Sobretudo juiz das garantias, uma definição mais clara de um modelo acusatório, isso tudo como estrutura de todo o Código de Processo Penal. Enfim, houve coisas boas e houve coisas meio horrendas, do tipo aumentar o tempo de unidade de crime para 40 anos, como se nós estivéssemos aumentando assim, 10 anos de sofrimento, de pena mesmo. Você não tem um critério fundado em prevenção, um critério unicamente voltado para a extensão do sofrimento, na medida em que eu não posso calcular uma polícia criminal carcerária baseado na idade do cidadão. Né? Então, se você tivesse numa outra ordem médica, sanitária, em que os povos estivessem com um tempo de vida menor, nós teríamos, então, um tempo máximo de somatório de penas menor. É uma coisa que não faz sentido com nenhuma teoria da pena adotada no país. O ponto que me parece essencial a ser discutido é o juiz das garantias, claro. E eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu com o Brasil, porque a magistratura se sentiu absolutamente insultada. Eu nunca vi nenhuma instituição mais incomodada com o juiz das garantias do que a magistratura.
A impressão que eu tive, não só tive como uma experiência pessoal no dia a dia forense, me permite dizer que muitos juízes acharam que o seu papel foi reduzido no processo penal. Mas esses juízes, na verdade, eles estão reduzidos na compreensão do direito há muito tempo. Porque faz muito tempo, pelo menos desde 88, que o papel do juiz no processo penal não é o de gestor de provas. Né? Evidentemente que não se quer um juiz escravo das partes. Afinal de contas, um juiz que vai decidir não pode ser escravizado pela atuação das partes. Eu sempre defendi, por exemplo, que todo juiz é juiz das garantias, todo juiz criminal. Porque, de fato, se o direito penal é o filtro da racionalidade da violência, é claro que o processo penal haveria de ser também o modo pelo qual se aplica esse direito no mesmo grau de racionalidade. Portanto, o processo penal surge necessariamente como uma garantia do cidadão diante do Estado. Claro que ele se presta também como instrumento de aplicação do direito. Mas o mais importante não é este papel. O mais importante é ser esse conjunto de normativas que permitem que ali se debata uma tese acusatória, ali se submeta essa tese necessariamente à sua dialética contrária, ou seja, à sua antítese, para que se possa efetivamente extrair de tudo isso uma suprassunção de um resultado útil, ou seja, um resultado no qual a defesa, que é ampla e a acusação não é, mas que a defesa possa, o tempo todo, tentar desconstruir a tese acusatória. Isso é bom, não é bom para o juiz, não, isso é bom para todo mundo, porque, evidentemente, é um processo depurado em que se exerça todas as garantias que pode se aproximar o máximo possível daquilo que se quer como verdade, ou que, no fundo, é apenas uma certeza judicial e legitima o processo judicial. É por aí, tem muita coisa em juiz de garantias, e a gente certamente vai tocar muito nisso daqui, mas a decisão do Fux me pareceu uma coisa absolutamente incompreensível. Absolutamente incompreensível. Eu sei a margem de dosagem política que existe nas decisões do Supremo. E eu compreendo que isso seja assim. Mas, neste caso específico, até os fundamentos da decisão parecem indicar, né, preocupações econômicas, metajurídicas, que eu não sei se foram observadas o tempo todo naquela corte. Basta ver que o ministro Fux, por exemplo, foi quem concedeu um auxílio moradia em sede liminar, e isso gerou bilhões de gastos públicos, e ele não teve preocupação de submeter isso ao plenário. Então, a gente vê que o Supremo tem um déficit de fundamentação preocupante. O juiz das garantias poderia, por exemplo, ser filtrado nessa decisão do Fux, porque a do Toffoli foi uma decisão acertada na sua grande maioria. A do Fux poderia reduzir a aplicação do juiz das garantias às comarcas onde houvesse pelo menos 2 juízes criminais. Isso eu me bati em 2009, na comissão, o tempo todo, para que nós não propuséssemos uma medida tão radical sem que os estados estivessem preparados para lidar com isso, com o juiz das garantias. Então, eu, não sei se mais um, mas eu certamente propus na época que aquela cláusula do impedimento do magistrado que atuasse na fase de investigação ocorresse unicamente nas comarcas que tivessem 2 juízes criminais. É claro que isso é uma jurisdição boa para muitas pessoas e uma jurisdição ruim para um número menor, nas comarcas menores. É claro que isso é verdade, mas eu prefiro não socializar a miséria, entendeu? Eu prefiro que a gente tenha uma evolução, ainda que gradual. Se você começa a demonstrar os benefícios de um juiz de garantias que trabalha só com a investigação, nas grandes comarcas, etc., a tendência natural seria a expansão da aplicação no Brasil todo. Então, eu vejo que isso foi o grande problema que o projeto de novo código enfrentou. Mas foi a reação da magistratura, não foi de outros setores. Foi a reação da magistratura negativa contra o juiz de garantias. É uma coisa meio boçal, porque aquilo era uma parte do processo, do projeto, né? Haviam outras questões muito importantes,
como, por exemplo, a solução da pretensão civil indenizatória com juízo criminal, com o papel da ação civil ex delito, com a participação da vítima no processo, para que dali saísse já uma decisão unívoca em relação ao fato criminoso. E tudo isso ficou obscurecido pelo debate corporativo sobre juiz de garantias. O juiz queria continuar sendo presidente de um processo que não é dele. O juiz tem que entender que persecução penal é coisa do aparato persecutório mesmo, que é de polícia e Ministério Público. O juiz é juiz de garantias, todo. Não é só o juiz que funciona na fase de investigação. O juiz do processo também é um juiz de garantias, é claro. Nós preferimos nominar como juiz de garantias aquele da fase de investigação apenas para separá-lo do juiz do processo. Mas, essencialmente, todos eles são juízes de garantias no sentido de que eles estão ali para que a postulação acusatória, a tese acusatória, seja submetido a um controle racional mais rígido. Essa sua primeira fala já me deu vontade de te perguntar um monte de coisa, mas eu vou tentar ir por partes. Não, vamos sim. Já que você antecipou um assunto que é a reforma, eu sei muito bem, lembro que você foi o relator do anteprojeto e dessa discussão toda. Então, só para não perder esse gancho, já que você tocou nesse assunto, é o momento para se discutir um código de processo penal, sim e não, por quê? Muito sim, por porquês muito fácil. O próprio pacote anticrime, o grau de fragmentação que ele veio, de uma ideia nascida de um modo para parar em outro, mostra claramente uma divisão imensa do ponto de vista das postulações legislativas. Então, eu acho que a hora, mais do que antes, seria discutir o projeto que está lá, um projeto de novo código mesmo, que tenha uma estrutura sistematizada. Essa história, você deve lembrar, e todos que estão nos ouvindo devem lembrar, que nós tivemos uma mini-reforma em 2008, que foi a reforma decorrente da aprovação de vários projetos de lei da Comissão Ada Pellegrini. Muito tempo atrás dessa comissão. E ao longo do tempo eles foram sendo aprovados, e isso tudo acabou perdendo a identidade, ou a unidade, uma estrutura que ligue um projeto a outro, que é o que define a ideia de sistema. Então, assim, mais do que nunca, o Brasil precisa de um código sistematizado, um código que tenha começo, meio e fim, e lógica em todas as etapas. Eu acho que agora é o momento ideal. Mas eu fiz essa pergunta, e talvez não tenha sido clara, no sentido até político, porque eu tenho essa preocupação. Será que nós vamos conseguir fazer um código que proteja, que tenha esse papel das garantias, como você falou, que é o papel do processo penal, é essa barreira, é essa proteção? Ou nós vamos trazer uma discussão para piorar a situação processual? Eu não tive a perspectiva política como o vetor fundamental da resposta, mas eu usei também um pouco disso ao dizer que o projeto de Moro, que é a estrela do governo Bolsonaro, foi rejeitado no Congresso Nacional. Foi rejeitado. Então, assim, aquilo que a gente pensava que seria um trator que passasse por cima de todo mundo e tivesse uma legislação muito mais endurecida, isso não se mostrou verdadeiro. Do ponto de vista político, eu acho que todos devemos ficar em casa, enchendo a cara, porque nós estamos absolutamente desgovernados, nós estamos num momento gravíssimo em todos os campos, em todos os níveis, porque é um governo à deriva, é uma ida de várias cabeças, porque a gente não sabe, a gente vê claramente vários desgovernos, no sentido de um dizer uma coisa, outro dizer outra. Isso, Ministério da Saúde e Presidência da República. Mas nós vemos um imobilismo imenso. A pasta do Ministério da Justiça, alguém sabe onde está o Moro? Está tentando prender o vírus. Exato, talvez seja isso, né? Porque o vírus pode ficar preso 40 anos agora, dependendo do número de homicídios que a gente tiver, né? Porque é uma coisa assim meio insano. O ministro da Justiça, num momento como esse, se tornou-se um carcereiro. A única coisa que ele fala é sobre cárcere. Não é hora do cara aparecer e dizer, escuta, gente, vamos trabalhar uma ideia.
e são várias questões agora importantíssimas. Nós estamos tratando com um momento sanitário de saúde no Brasil sem precedentes e precisamos ter muito controle contra isso. O aumento de número de mortes pela polícia, isso é fato, embora a gente possa saudar a diminuição de homicídios, ainda que sem sabermos quais são as causas, mas nós temos um aumento de mortes por policiais, e isso eu não atribuo à polícia em si, eu atribuo a esse incentivo que a gente acaba vendo em vários níveis, não é só governamental, não, a gente acaba vendo em pessoas da sociedade civil mesmo, é um movimento de dentro para fora, de pessoas que estão recuperando assim a voz que nunca tiveram, né? E aí começam a exorbitar na estupidez. Estão se sentindo permitidas a dizer coisas absurdas, inclusive, né? Exato, lugar de mulher é na cozinha. Você vê uma barbaridade como essa. A gente está retrocedendo mais de 100 anos no tempo, né? Ministro da Educação, não dá para continuar por aqui, é melhor a gente voltar para o direito. Eu acho melhor, porque isso aqui não nós não podemos fazer disso uma fala panfletária, né? Mas a gente deve pensar o seguinte, num momento como esse, o direito precisa reagir. O direito como enquanto ciência jurídica. E eu acho que os conceitos, as categorias jurídicas todas, estão num momento muito adequado para serem potencializadas, entendeu? Eu acho que... Por isso a minha preocupação, por isso a preocupação minha quando eu te fiz a pergunta do momento. Sim, mas agora eu coloco de outro modo. A reação do direito, não da classe política, do domínio do Congresso e tal, mas a classe jurídica tende a potencializar mais as suas categorias jurídicas, a dogmática jurídica tende a crescer, porque exatamente no meio de uma certa anomia de razão, é preciso que a ciência ofereça algo, né? Então, assim, independentemente do pacote anticrime, é preciso que o direito reaja a isso de uma maneira... vai ter que ser via hermenêutica, né? Ou seja, nós vamos ter que dar mais sentido àquelas categorias dogmáticas do direito penal para que a gente possa diminuir os impactos dessa tendência meio homicida, que não se revelou no pacote anticrime, mas que era uma ideia. A ideologia do projeto era uma ideia um pouco mais radical, embora ali tivesse também uma questão importante de a gente discutir, o acordo de não colaboração. Isso merece todos os elogios, mas isso não veio desta forma, né? A fórmula do Congresso foi uma forma mais favorável, segundo me lembro, não tenho os dados de memória, assim. Mas eu acho que foi a grande virada do processo penal brasileiro foi, sem dúvida nenhuma, o acordo de não colaboração, o acordo de não persecução penal. Porque se o acordo de colaboração demonstrou-se eficaz em boa parte em bom nível de persecuções penais, ele também mostrou um outro lado que a gente já sabia que ele poderia gerar, né? Excesso de fé na palavra dos colaboradores, a aceitação de colaborações sem lastro probatório. Está tendo um ruído, eu não sei se todo mundo está percebendo, um ruído de som. O meu não está, não. Não? Bom. Acho que alguém comentou aqui que está. Mas vamos tocar. Vamos tocar. Talvez seja um problema geral. Deve ser meu tom de voz. Mas aqui, então assim, o excesso de acordos que foram feitos sem lastro probatório, como incentivo para que houvesse uma politização da culpa, isso foi um efeito negativo da colaboração premiada, né? Tanto que a nova lei vem retirando algumas questões, né, proibindo alguns acordos com tais ou X cláusulas. Mas o grande passo... Criou melhores balizas, né? Criou melhores balizas. Não só balizas, mas eu acho que tem uma ideologia por trás que tenta mostrar para o Ministério Público, que é o grande protagonista do acordo de colaboração, que é possível fazer, sim, essa tarefa, mas sem que seja dessa forma, né? Sem tanta precipitação acusatória, contando com o apoio da mídia. Porque quando você tem o apoio da mídia, você pressiona os tribunais. Eu estou chegando para trás um pouco para ver se o som melhora. Não sei se isso aí vai melhorar.
Bom, vamos ver. O pessoal vai falando por aí se tá bom, se tá ruim, a gente vai seguindo. Mas isso é uma pergunta que eu nunca te fiz e não sei mesmo qual que é a sua resposta. Você é a favor do acordo de delação? Não, essa é uma questão que não pode ser respondida de ser a favor ou não ser a favor. Eu sou a favor. Eu sou a favor, mas assim, o meu modelo, o meu projeto seria outro. O meu projeto seria outro, porque existem realmente uma criminalidade mais sofisticada que você tem que ter à mão os instrumentos um pouco mais sofisticados mesmo. A censura ética que se faz a esse acordo, a meu ver, ela é mal discutida. Ela é muito mal discutida. Eu não posso censurar o Estado por abrigar alguém que traiu o seu colega. Esse debate sobre ser uma violação da ética do delator é um debate muito frágil, porque o delator, dentro de uma organização criminosa, ele não tem ética nenhuma. Não existe ética de organização criminosa. Né? Existe lealdade. Então, eu não posso falar que quando algum membro de uma organização trai os demais, ele está sendo antiético, não. Porque ética é uma palavra que não pode ser reservada para a organização criminosa. Então, a deslealdade do membro da organização é uma questão que não interessa no plano ético. O problema que eu vejo é o Estado, quando escolhe não punir determinada pessoa, como pune os outros, né? Então ele abdica de uma resposta penal mais séria a um fato que ele reputa muito sério, e é preciso que tenha uma justificativa muito cara para isso. Né? Então, se eu estou desmantelando efetivamente uma grande organização, se eu estou salvando uma vítima de um sequestro, isso tudo tem um peso que o Estado pode suportar. Pode suportar de não punir o culpado. Né? Se ele tem uma missão de proteger pessoas. Então, eu estou vendo aqui algumas mensagens que o ruído piorou. Não sei o que fazer. Luiz Carlos Arbrita está falando, nosso amigo. Mas eu não sei o que fazer. Eu vou continuar falando. Sinto muito. Difícil para entender com ruído. Melhorou? Melhorou ou piorou? Eu acho que piorou, tá que piorou. Eu vou tirar daqui. Eu vou ver o que eu faço aqui. Se melhor, mudei o celular de posição. Foi isso. Vamos ver. Aí não tem jeito. Usar um fone? Mas aí eu vou ter que sair correndo buscar um fone. Mas eu posso sair correndo buscar um fone. Vocês vão esperar aí? Então... Peraí, melhorou? Melhorou? O pessoal falou que melhorou. Se melhorou, continua. Melhorou. Todo mundo falou que melhorou. Agora tá bom. Então vamos. Não, então tá. Ótimo. Pronto, agora é unanimidade. Vamos lá. Então, o conteúdo supera qualquer ruído, já falaram aqui. Bom, mas eu preciso saber do que eu estava falando, já não lembro. A gente está falando, você está falando do acordo de colaboração, da questão ética e tudo. Eu estava dizendo que eu era a favor, sou a favor, mas não neste modelo, exatamente porque este modelo ele favorece muito acordos precipitados e que isso foi confessado pela Lava Jato. Os ex-colegas da Lava Jato confessaram com todas as letras que a imprensa teve um papel ativo. Por quê? Porque aceitou-se colaborações apenas para que elas tivessem o peso da mídia. Né? Então não exigiram o laço probatório que a lei exigia, que a própria lei já exigia, e isso gerou um monte de punições que joga na conta dos tribunais, né, o peso de ter que rever. Quer dizer, eu acho que há uma atuação estratégica da primeira instância que é um problema gravíssimo. Eu condeno, eu prendo, eu faço e aconteço, fico atrás da mídia e os tribunais emparedados, porque tem que decidir contra esse aplauso irrefletido que, de modo geral, acontece. Né? Agora, saindo um pouco do acordo de colaboração premiada, que melhorou um pouco a legislação, acho que tem que melhorar mesmo, é o comportamento, é o modo de lidar com isso. Né? O Estado precisa ter benefícios reais para que ele possa fazer colaborações. O acordo de não persecução é a grande virada. A grande virada do direito penal é o acordo de não persecução. Porque você vê que o limite imposto de pena mínima foi muito alto. Ou seja, em princípio, cabe o acordo para corrupção, não é? Até para organização criminosa. Se você for pensar nos limites de pena combinada.
Junto a isso, é preciso, eu acho que é fundamental, que se tenha um olhar no vetor do 59, o que seja necessário para repressão e culpabilidade. Porque fora disso, você começa também a perder a mão em relação aos acordos de não persecução. Aí vai depender de cada um fazer alguma coisa. Mas, de todo modo, há de ser elogiada a iniciativa, e muito elogiada, porque do modo como foi, de não persecução e não de redução da pena, não de plea bargain, não aquela ideia de vamos combinar 10 anos de pena, que é um negócio meio absurdo. Você pressiona, intimida, e a pessoa, então, bom, ele correu o risco de 20 a 8, eu vou para 8. Ainda que ele fosse culpado de um crime de 4 ou de 3. Então, essa barbárie do modelo norte-americano, felizmente, não veio. Mas o acordo de não persecução sobe de importância mesmo nesse universo de escalada punitiva. Então, eu acho que o Ministério Público responsável, que é o que eu acredito, que nascido na Constituição de 88, tem tudo para fazer uma ótima gestão dessas novas normas, né? E tem tudo, inclusive, para não fazer acordos, ainda que o limite combinado de pena seja compatível. Né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de um acordo de não persecução com uma organização criminosa, sinceramente. Mas tirando a questão do MP em si, nós temos uma justiça, não é um judiciário, e eu sempre reforço aqui que qualquer análise crítica que a gente está fazendo não é sobre uma instituição, nem sobre uma pessoa, é sobre o funcionamento do nosso sistema de justiça. O nosso sistema de justiça, infelizmente, você sabe disso tanto quanto eu, ele leva muitas pessoas a fazerem, por exemplo, transação penal sabendo ser inocente, porque tem medo de um resultado que possa advir se continuarem naquele procedimento. Nós não podemos cair no mesmo problema no acordo de não persecução? Mas veja, transação penal é uma escala punitiva mais baixa. Sim, claro. Os riscos são menores. Os riscos estão sempre presentes. Você não tem soluções ótimas em processo. Se você não tiver acordo nenhum, transação nenhuma, você talvez não tenha justiça penal. Se o desejo for esse, aí realmente tudo funciona. Você não tem acordo nenhum e fica todas as mesas de juiz empanturradas de processo. Mas se você quiser uma efetividade mínima de justiça penal, e isso é uma pretensão que está até na Constituição, eu acho que tem que ter algumas conciliações mesmo, modelos de conciliação, de justiça restaurativa ou não punitiva, enfim, reparatória, alguma coisa tem que ter. E acho que a transação é numa escala punitiva mais baixa e os riscos são menores. Mas o modelo que se queria é um modelo muito mais grave, porque é um modelo que transaciona a pena privativa da liberdade. No projeto de Código de Processo Penal nosso, nós pensamos num procedimento abreviado, que é um modelo parecido com o Código italiano, que a ideia era, depois de uma denúncia oferecida, a transação tem esse problema. Transação, o pessoal fica, o Ministério Público pode discutir sem ter uma denúncia, sem ter um juízo formado. O que é um absurdo. Como é que eu posso propor algo a alguém que eu não julgo, que eu não reputo culpado? Então, o Ministério Público tem que, olha, minha acusação é essa, então vamos negociar ou não. Então, nesse procedimento abreviado previsto no Código, a gente prevê que a denúncia lançada, ela é feita, respondida, e depois há uma audiência com a presença de um advogado, no qual seria possível discutir sem provas. Aí é o seguinte, a advocacia tem que ter também o seu grau de responsabilidade. Né? A advocacia tem que examinar o processo e dizer assim, olha, este é um processo de provas robustas. A tendência é você ser condenado. Mas isso tudo, é claro, que depende de maturação das instituições também. Esse é o ponto. Não tem dúvida, tem que ter maturação. Mas no projeto nosso, a gente previu o seguinte, o acordo permitiria a redução da pena abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo. Para que você pudesse ter uma área de manobra mais sensível e mais atraente para aquele processo penal. Não é o ideal, evidentemente que não é. Mas você também permitiria que uma justiça mais... Naquela época a gente já tinha receios de execução em segundo grau, não é? Então, isso permitiria também... A ideia central é, vamos diminuir o cárcere. A ideia central é essa. Não é? Mas essa era a ideia central das medidas cautelares, né? Não, era a ideia central. E eu não entendo como isso tudo não resolveu, como não diminuiu nada. Como as pessoas habituaram-se com o cárcere, né?
Hoje mesmo a gente continua vendo um problema grave da doença, é um problema grave, e o ministro da Justiça, ele fala ok, uma coisa é falar assim, em serial killers, estupradores, gente que executa 10, 15. É claro que nós temos nossos monstros presos, né? Monstros aqui, por favor, me perdoem, é uma expressão de horror diante de um cenário trágico, tá? Nós temos isso, mas ele, quando junta a corrupção a essa questão, me parece que é uma soma mais política, né? Porque é claro que a corrupção é um grande mal, é um grande problema, mas vamos lembrar que tem corrupções e corrupções, né? Nós temos condutas de baixo nível, baixo impacto na administração pública e as pessoas não precisam submeter ao risco de morte, exatamente porque o crime tem esse peso na corrupção. Há muita coisa a ser construída no Brasil. Por isso eu disse que talvez, concordo, do ponto de vista político é difícil a gente achar que é o momento ideal para se chegar a algum resultado. Eu concordo. Mas também por isso, também pela crise, a crise gera muito isso. Toda crise gera muita reação. E o direito não pode ficar só olhando mesmo, não. É preciso que a gente tenha conversas assim mesmo para Claro. as pessoas interessadas conversem sobre isso e se convençam de uma tese ou de outra, mas que pensem, reflitam sobre isso. Porque hoje o que mais a gente tem é mesmice, né? É mesmice, é aquele negócio de... Eu não quero ficar fazendo críticas, você conhece muito a minha posição sobre isso. Até a própria literatura jurídica caiu muito, há muito tempo, e eu acho que não se levantou ainda. A não ser os meus livros, claro, que são excelentes. Né? Outro dia até o professor Lênio estava aqui, ele falava exatamente sobre isso também, sobre o negacionismo epistemológico, que é um termo que ele usou para falar sobre esse problema todo. Enfim, todo mundo que passa por aqui tem comentado sobre esse real problema que a gente vive no mundo. Deixa eu te contar algo sobre isso. Eu não vou dizer que seja arrogância da parte do Lênio, não. Não é isso. Mas também há muitas críticas que são meio arrogantes, sabe? Muitas pessoas da ciência jurídica fizeram críticas assim desqualificadoras do trabalho, né? Eu acho que o trabalho A, B, C é muito ruim, mas daí a dizer que isso é um problema grave de literatura, eu não sei se é exatamente isso, porque eu posso... Olha, vou te contar uma coisa, vou te confessar uma coisa. Eu li livros ruins no meu curso de Direito. Mas esses livros ruins me permitiram passar no concurso de Procurador da República, né? Que se tornou mais difícil depois. Mas as dificuldades não foram proporcionais ao avanço da ciência jurídica, né? Priorizou-se nos concursos uma metodologia estranha. E aí isso sim merece censura. Mas a gente também não pode fazer a censura como se a ciência fosse realmente o porta-voz da verdade e o dono do saber, porque isso também acaba desmoralizando a crítica, né? Fica-se um polo. Os cientistas de lá e aqueles que fazem manuais didáticos de cá. Eu acho que é possível fazer ciência com didatismo. Não é? Não vou citar nome de ninguém, vou citar só que é um para mim, o melhor penalista brasileiro, que é o Luiz Greco, Luiz Greco. E esse rapaz, ele além de ser brilhante... Já está aqui conosco, viu? Além de ser muito bom, ele tem uma didática facilitadora da compreensão muito grande. Então, assim, é possível fazer filosofia em português e em bom português. Perfeito. Eu quero te fazer mais uma pergunta sobre novidades que surgiram recentemente, mas já convido a todo mundo, quem quiser fazer alguma pergunta para o professor Patielli, já vai mandando, que na sequência aqui eu já vou fazer, porque o tempo do professor Patielli hoje está exíguo. Então, aproveitem e já mandem as perguntas. Patielli, o que eu queria saber é o seguinte, e a lei de abuso de autoridade, para a gente não perder também esse gancho? Pois olha só, vamos devagar. Por que esse pânico? Não, vamos devagar. Por exemplo, se o juiz brasileiro se assustou com o juiz das garantias, que, na verdade, não lhe retirava poder nenhum,
Na verdade, apenas o reconduzia à boa posição que é o do magistrado no processo penal. A lei de abuso de autoridade, ela traz uma carga de rancor. Assim, eu estou dizendo do momento, o momento específico. Mas é claro que ela também é uma reação. A lei de abuso de autoridade não é uma ação, ela é uma reação a uma série de abusos que não foram praticados por todos, é óbvio. Como você disse, nós estamos falando das instituições, não estamos falando de pessoas. Mas é óbvio que nós tivemos grandes problemas de escolhas abusivas, vamos dizer assim, escolhas e não comportamentos abusivos, porque, vejam bem, por exemplo, Curitiba se tornar uma jurisdição nacional ligada à Petrobras é delirante. É delirante. Tem Petrobras em vários locais. Né? Então, assim, houve abusos interpretativos na aplicação do direito que não são aceitáveis do ponto de vista da ciência. Não são mesmo. E assim, a lei veio como reação. E vindo como reação, ela é recebida com rancor mesmo. Agora, do ponto de vista da autoridade, e eu já fui autoridade durante 21 anos, eu fui membro do Ministério Público, eu não tinha receio nenhum dos movimentos que tinham sobre lei de abuso de autoridade, mas nós chegamos numa época em que o Congresso ameaçava punir o procurador se a sentença fosse absolutória. Para você ter uma ideia, o quanto isso é delirante. Por que eu vou entrar com uma ação penal e o juiz absolve, então eu sou punido? Quer dizer, significa que eu estou errado porque o juiz, Pai, Deus Todo-Poderoso, disse que a denúncia é improcedente. Quer dizer, coisas desse tipo são delirantes. Agora, a mim parece que essa lei já tem, na abertura dela, uma vinculação à presença do dolo que deveria tranquilizar todos. Eu não sei por que tanto barulho. Todo lugar do mundo tem punição por abuso de autoridade. Todo. A nossa já chega e diz, olha, gente, nós estamos falando disso se houver aquilo. Ponto. Mas é claro que a gente tem ainda muitos acertos a serem feitos. A gente vê juízes que não trabalham, mas vê também uma maioria muito grande de juízes que trabalham pra caramba, trabalham igual louco. E Justiça do Estado, por exemplo, você vê juízes que eles tiram do bolso até hoje para ter condições de recursos materiais de trabalho. A gente não pode tomar um caso pelo todo, né? É claro. E como eu estive do lado de lá, eu tenho bem a noção de como as coisas funcionam nesse aspecto. Quem não é autoritário não tem medo de lei de abuso de autoridade. Até porque, não vamos nos esquecer disso, que o processo por abuso de autoridade compete ao Ministério Público. Exato. Portanto, e vai ser julgado por um juiz. Isso. Esse é um processo entre autoridades. Então, eu não tenho muito receio de que isso vá causar problemas nas instituições, não. Eu acho que, do ponto de vista político, houve ação e reação. O que é normal e o que faz parte do jogo, se a gente pode chamar de jogo, em homenagem ao nosso querido Alexandre Moraes da Rosa, né? Gosta muito de uma teoria dos jogos. Ontem o Thiago Minaget estava aqui com a gente conversando e ele falou que quem mais vai sofrer com essa lei de abuso de autoridade são os delegados. Provavelmente. Eles sim. A polícia virou um pouco assim mais alvo, né? Vamos dizer assim, porque eles não têm a força do Ministério Público, não tem um Conselho Nacional da Polícia, então eles ficam, de fato, mais expostos, né? E se a gente quer botar culpa de violência, vamos botar na polícia mesmo. Essa é uma conta que eles vão acabar pagando, embora, e eu faço questão de dizer isso, que eu respeito as entidades, as instituições, eu conheço delegados. Aliás, quero dar notícia, não sei se poderia dá-la, mas eu vou dar assim mesmo, como cara de pau. Ainda nem fiz propaganda dos meus livros. Mas assim, a notícia é que eu fui convidado para participar, oferecer uma nota técnica à Superintendência da Polícia Federal, exatamente sobre as novas regras que dizem respeito aos vestígios da cadeia de custódia. Então, eu, Douglas Fischer e o Frederico Horta, que é professor de Direito Penal da Universidade de Minas Gerais, brilhantíssimo, nós fizemos uma nota técnica, a polícia está trabalhando nela para fazer a sua normativa e disseram que vai fazer parte dos consideranda da normativa. Isso eu estou dizendo pelo seguinte,
há inúmeros delegados de polícia que são pessoas preparadíssimas e estão trabalhando para o bem comum sem os excessos que a gente está vendo. Os excessos que a gente está vendo partem de setores que a gente já conhece há muito tempo, né? A propagação da violência ela já tem alguns endereços. A gente sabe que isso acontece mesmo e não há lei que vai segurar isso, como nunca segurou. Agora, incentivos piora muito. Perfeito, perfeito. O Patielli, vou ler as perguntas aqui. Professor, o prof. Bruno Tortia pergunta: houve formalização de acordos concedendo benefícios além do previsto? Qual é a opinião do professor Patielli sobre isso? Naturalmente que houve muitos. A partir de Curitiba, nós tivemos vários acordos violando a lei. Tivemos no STJ, tivemos no Supremo Tribunal Federal acordos prevendo, por exemplo, modelos de aplicação de pena, até pena tal, depois as ações penais ficam todas suspensas, quer dizer, eu estou definindo qual é o máximo de pena, qual é o máximo de punibilidade, depois estabeleço qual é o regime, não é? E concedo benefícios não previstos em lei, como... não estou dizendo, para vocês terem uma ideia, a cláusula de não denúncia é prevista em lei. Agora, o que foi previsto ali, pena de não sei quanto, fixado em tanto tempo e tal, isso é uma tarefa de aplicação da lei que deveria ser reservada ao juiz. Volta a este ponto. Tem delegados de Polícia Federal que fizeram acordo de colaboração muito mais fiel à lei do que membros do Ministério Público. Essa é a verdade. Então, respondendo ao colega, muitos acordos foram lastreados apenas na opinião, na posição da fala, no depoimento do colaborador, sem laço probatório nenhum, e a ele concedidos benefícios inimagináveis, né? Então, esse tipo de coisa é que põe em xeque o Instituto e que não foi pensado por quem o praticou. E não tem nenhuma reprimenda, né, para quem o fizer. Pois é, o Conselho continua tímido nessa área, né? Exatamente. A Francimeire Araújo. Conheço. Ela mandou, na verdade, comentando a lei de abuso de autoridade que você disse, né? Ela, na verdade, está escrevendo que você disse: a lei de abuso de autoridade é uma reação a vários comportamentos abusivos que não foram cometidos por todos, que é exatamente a sua fala. O Caio Hermenegildo pergunta: professor Eugênio Patielli, qual é a sua opinião sobre as alterações propostas na cadeia de custódia da prova? Olha, foram boas, mas, na verdade, elas sacramentaram um procedimento regular que se adotava na Polícia Federal, pelo menos. Porque é claro que você, diante de um cenário que pode ser definido como um local de interesse probatório ou um local de crime, e dependendo do tipo da natureza da infração penal, você pode precisar de, primeiro, isolamento do local para que sejam colhidos vestígios. Então, a meu juízo, a lei fez, as mudanças legislativas trouxeram, na verdade, quase que uma normativa, um regulamento de como trabalhar a cadeia de custódia. Eu acho que é muito válido, mas acho que os conceitos trazidos pela lei não foram bons. Para se ter uma ideia, por exemplo, a prova pericial, ela não é indispensável quando haja corpo de delito. Ela é indispensável quando é preciso de um significado ou de uma significação de um fato. Às vezes, eu não preciso de perícia para dizer. Como eu não preciso de perícia na falsidade ideológica, porque materialmente o documento é rígido, eu não preciso de perícia para dizer que aquilo é uma cadeira, aquilo é uma faca, né? Mas eu preciso de perícia para dizer que foi a cadeira e foi a faca que agrediram a pessoa. Então, nessa nota técnica da polícia, nós abordamos todas essas questões. Definição de vestígio, definição de o que deve ser preservado, como deve ser isolado o local, essas coisas todas. Acho que vai ser muito legal isso aí. A conversa foi muito boa. Deixa eu só te falar, são duas últimas perguntas para a gente encerrar. Professor, o Paulo Yunes, que sempre está aqui com a gente, é um colega. Obrigado também, viu, Paulo, pela participação sempre. Paulo pergunta: professor, como alcançar um nível de impunidade razoável sem uma polícia judiciária forte? Na verdade, um nível de punição, né, que ele quis dizer. Razoável sem uma polícia judiciária forte.
Eu certamente não me referi em nenhum momento que eu não desejaria uma polícia judiciária forte. Então, realmente, a sua pergunta não tem que ver com a minha fala. Imagino. A menos que eu tenha sido mal interpretado ou tenha falado de uma maneira errada. Eu sou amplamente favorável que a polícia judiciária seja forte, por razões até maiores. Porque eu sempre tratei, e quem conhece o meu curso de processo penal, lá vai a segunda propaganda do livro, vai ver que existe um capítulo destinado às nulidades na fase de investigação. Eu tento desmistificar o excesso de nulidades que existe em fase de investigação. A minha preocupação é que a polícia seja preparada para que as nulidades não ocorram, as irregularidades não ocorram, e aí a gente não tem que ver operações castelos de areia, tudo caindo atrás, porque houve o quê? Exacerbação individual de um delegado, de um agente que achou que tinha que fazer e faz que aconteça e pronto, acabou. É isso que eu quero que não aconteça. Eu quero uma polícia forte, bem remunerada, mas, sobretudo, bem preparada também para conhecer o direito, para saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Tá, perfeito. Vou tentar emendar as duas perguntas aqui, porque eu sei do seu tempo. Nós temos ainda uns 9 minutos, não é isso? Então vamos fazer essas duas aqui. A primeira é o Rod Monte 3, que também está sempre aqui conosco. Um abraço. Professor, na nova legislação, o senhor acredita que haverá redução na aplicação desarrazoada das prisões cautelares? Na realidade, a nova lei que ele está dizendo talvez seja também o Código de Processo Penal projeto. Isso não vai acontecer, embora as modificações atuais foram buscar essas propostas todas no nosso projeto. Todas. Inclusive o dever de refundamentar de 3 em 3 meses, para saber se ainda tem motivos da preventiva, isso tudo estava no nosso projeto. Então, assim, o que acontece? Alguém tem um fundamento de prisão preventiva, basta olhar Curitiba. Tem gente presa preventivamente 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Isso não faz o menor sentido. O nosso projeto previa um tempo máximo de prisão provisória. Na primeira instância, tanto. Na segunda instância, mais tanto. A partir daí, se não tiver encerrado o processo e sentenciado, você não pode mais manter preso. Porque, gente, isso tudo é o seguinte. É claro que nós temos que ter uma justiça efetiva e eu sempre lutei por isso. Eu sou contra um abolicionismo penal via hermenêutica. Eu sou contra. Eu acho que nós temos Constituição que abriga pretensões punitivas do direito penal, sim. Eu só acho, e luto muito por isso, para que isso tudo seja feito respeitando a lei e a Constituição. E o que a gente vê na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a pretexto de ser uma luta contra a impunidade, é um desvirtuamento claro, direto contra normas do processo penal. Claríssimo. Então, assim, como nós temos um passado histórico, e nisso os ministros têm razão, de impunidade para as classes altas, isso tudo é verdade, eu posso usar esse argumento sim, mas eu não posso usar esse argumento para dizer que a lei deve ser afastada quando eu estiver diante dessas pessoas. Eu não posso dizer isso. Eu posso criticar a nossa história, posso dizer que o tribunal foi leniente, que os tribunais superiores foram lenientes com isso tudo. Mas eu não posso simplesmente rasgar o Código de Processo Penal e começar a decretar preventiva e não fazer juízo de adequação entre a situação pessoal da pessoa e exagerar nas prisões. Quer dizer, é esse exagero que levou à mudança de legislação e que continua até hoje, porque os tribunais continuam usando a prisão como preferência. Perfeito. É uma coisa assim, é uma cultura policialesca que ainda não acaba. Porque todo juiz é ser humano como nós, todo membro do Ministério Público é ser humano como nós. Então, nós todos não somos, nós advogados criminalistas também, não somos a favor do crime. Nós não batemos palma para criminoso, não. Claro. A gente faz o nosso papel. Eu quero que o meu cliente seja condenado, se tiver que ser condenado, mas a pena prevista em lei. Eu não quero aquela que o juiz, com o seu rancor pessoal, o condene. Eu quero que seja na lei. Então, eu acho que o devido processo legal é uma alternativa profissional bastante... deve ser respeitada. Advogado criminal tem que ser respeitado porque ele está fazendo a dialética, o contraponto, que é fundamental para uma justiça que seja racional. Né? E assim, então, o Ministério Público hoje, que não é mais o meu, porque o meu tinha preocupações de custos legis, não é? Eu sempre achei que o Ministério Público desde 88, órgão custos legis. A ele interessa tanto a absolvição do inocente quanto a prisão do
culpado. Mas hoje a gente vê atitudes ministeriais que são acusatórias, francamente acusatórias. A pessoa não está preocupada com a defesa, por quê? Porque o réu tem defesa e ele que se levante do lado de lá. Esse ponto de vista é um ponto de vista do direito norte-americano que tem premissas completamente diferentes. O norte-americano tem controle político, o norte-americano tem hierarquia funcional, o procurador-geral é que manda, é ele que decide qual é a polícia criminal. Aqui não, nós temos um monte de independência funcionais. Então vamos trabalhar com mais clareza, vamos pensar com mais clareza, porque na verdade é o seguinte, todos nós somos contra o crime. Só que nós não podemos levar isso tudo para dentro do processo. Nós não podemos levar os nossos rancores, as nossas preferências, para começar a julgar tudo. Sabe por que existe tanta coisa que é reputada inconstitucional? É porque existe um monte de coisa que não gosta, um monte de pessoas que não gostam dessas coisas, e como não consegue refutá-las, diz que elas são inconstitucionais. Existem escolhas que são do Congresso Nacional. Não são inconstitucionais, não. São do Congresso. São más escolhas. Às vezes, péssimas. Mas não são inconstitucionais porque são ruins ou péssimas. São apenas más escolhas. E a gente tem que lidar com isso. Porque a nossa verdade não é superior a de ninguém. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Eu encerro e a gente volta, eu te faço para a gente acabar, porque senão vai cortar aqui no meio. Não, tudo bem, vamos lá. Rapidinho. Rapidinho. Tá bom.